O terceiro e o quarto mandamentos, né, que respectivamente querem dizer: não dirás o nome de Deus em vão e guardarás o sábado. Talvez esses mandamentos sejam o que menos estamos acostumados a cumprir. Justamente porque, como a gente vai ver, falta um pouco daquela revelação natural, em que possamos entender que, por exemplo, há um dia especial da semana que deveríamos guardar exclusivamente para Deus. Ou então que não devemos, por exemplo, dizer em coisas vãs, por exemplo, e colocar o nome de Deus nessas coisas. Então, é justamente sobre isso que vamos nos concentrar nesta tarde, para falar sobre o terceiro e quarto mandamentos. A pergunta 111 é o seguinte: qual é o terceiro mandamento? O terceiro mandamento é: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar em vão o nome do Senhor seu Deus. No momento da história cristã, os pensadores cristãos, eles se preocuparam com a relação de nomear a Deus. Quando a gente vê lá na história cristã, os filósofos escolásticos, eles queriam proibir, assim, doutrinariamente, o nomear a Deus, porque eles acreditavam que tudo que se nomeia, você delimita. E delimitar a Deus, que é um ser infinito, era uma heresia por si. Então isso foi chamado de teologia negativa, como a gente pode ver aqui uma frase de Tomás de Aquino, que eu tirei da Suma Teológica, que diz: dizemos que Deus não tem nome, ou está acima de qualquer denominação, porque sua essência sobrepuja o que deles inteligimos e exprimimos por palavra. Então, isso aqui é um breve pensamento do que seria essa teologia negativa, né, visto que para os escolásticos não convinha nomear a Deus. Mas a verdade é que isso não faz muita diferença para nós, porque sabemos que Deus se revela nas Escrituras, e Ele mesmo se nomeia nas Escrituras. Como a gente pode ver, por exemplo, em Êxodo mesmo, depois de Deus ter se revelado ali pontualmente, né, às pessoas de Abraão, Isaac e Jacó, Ele faz uma revelação mais expansiva, né? Ele se revela a um povo. Primeiramente a Moisés, quando ele disse: eu sou o que sou, e disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Isso foi respondido por Deus quando Moisés ele viu a revelação da sarça ardente, e então Deus se revelou dessa forma, né? O eu sou. Muitas vezes na Bíblia a gente vai ver que Deus ele se revela em nomes que vão refletir algum tipo de atributo seu. No caso aqui, o eu sou, o que sou, se refere ao atributo da aceidade de Deus, que em outras palavras seria, no caso, a autoexistência de Deus, a eternidade de Deus, o fato de ele ser incriado. Então, ele não está, ele é, né? Ou seja, ele não era, no caso, não foi e deixou de ser, no caso, ele sempre foi. É quase que uma coisa parecida com isso. Ou então, quando ele diz, né, com uma forma mais identitária, né, eu sou Yahvé, teu Deus. Aqui é até um nome em que os judeus eles vão classificar e nomear a Deus, né, ao longo de todas as Escrituras, que seria o tetragrama hebraico, né? Em resumo, assim, toda a Escritura ela vai enfatizar o fato que o nome de Deus ele é santo e sublime, como está escrito lá no Salmo 39, muito bem exposto isso. Pergunta 112. O que se exige no terceiro mandamento? No terceiro mandamento exige-se que o nome de Deus, os seus títulos, atributos, ordenanças, a palavra, os sacramentos, a oração, os juramentos, os votos, as sortes, suas obras e tudo quanto por meio do que Deus se faz conhecido, sejam santas e reverentemente usados em nosso pensamento, meditações, palavras, escritos, por uma afirmação santa de fé e um comportamento conveniente para a glória de Deus e para nosso próprio bem e de nosso próximo. Aqui eu coloquei a passagem de Apocalipse que se refere justamente a como a gente deve encarar o nome de Deus. Aqui está escrito, né? Quem te temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome? O nome de Deus ele tem que ser levado com temor e reverência. Frequentemente, a gente vê na igreja cristã algumas atitudes que não respeitam essa questão da reverência ao nome de Deus. Eu já particularmente já tive a experiência de ver cristãos orando dessa forma, né? Paizinho, ou então meu camarada Deus. Isso são coisas que refletem a irreverência, né, diante de um nome que é santo, diante de um nome que é o Criador do universo, como base de comparação, né? Ninguém chama nesses
vocativos, por exemplo, do seu chefe, do seu trabalho, porque você tem medo que seja demitido ou que alguma punição sobrevenha. Então, não justifica você fazer isso com o Criador do universo, que é dono da sua vida e sustém a sua salvação. É uma atitude completamente absurda você comparar Deus com um colega seu que você tem alguma intimidade. É claro que Deus nos chama para ser amigos, mas também Deus tem o seu lugar de honra diante do cosmos, né, diante da nossa existência. A gente pode até ver, como forma de comparação também, que outras religiões tratam o nome, né, dos seus deuses com muito mais reverência que a igreja cristã, como, por exemplo, o judaísmo ortodoxo, né, que eles sequer se recusam a verbalizar o nome de Deus de uma forma vã. Eles preferem até usar o nome, em vez de ser o tetragrama sagrado deles, eles preferem usar o nome Adonai para substituir e não ter a possibilidade de profanar o nome de Deus. Ou então, no caso, por exemplo, da Sharia islâmica, que pune severamente aqueles que podem profanar o nome de Allah, podem até ser presos, sofrer lesões físicas, até a morte em alguns casos, caso se profane o nome do seu Deus. Então, assim, não justifica nós, que somos a Igreja Santa de Deus, povo eleito, povo escolhido, a quem Deus escolheu revelar o Evangelho, tratar com tamanho desprezo o nome de Deus. É isso que a gente vai ver com mais detalhe nas próximas perguntas. Pergunta 113. Quais são os pecados proibidos no terceiro mandamento? Os pecados proibidos no terceiro mandamento são o não usar o nome de Deus como nos é requerido e o abuso no uso dele por uma menção ignorante, vã, irreverente, profana, supersticiosa ou ímpia, ou outro modo de usar os títulos, atributos, ordenanças ou obras de Deus. A blasfêmia, o perjúrio, toda abominação, juramentos, votos e sortes ímpios, a violação dos nossos juramentos e votos quando lícitos e o cumprimento deles, se por coisas lícitas, a murmuração e as rixas, as consultas curiosas e a má aplicação dos decretos e providência de Deus, a má interpretação, a má aplicação ou qualquer perversão da palavra, ou de qualquer parte dela, as zombarias profanas, questões curiosas e sem proveito, vãs contendas ou a defesa de doutrinas falsas, o abuso das criaturas ou de qualquer coisa compreendida sob o nome de Deus, para encantamentos ou concupiscências e práticas pecaminosas, a difamação, o escárnio, vituperação ou qualquer oposição à verdade, à graça e aos caminhos de Deus, a defesa da religião por hipocrisia ou para fins sinistros, o envergonhar-se da religião ou ser uma vergonha para ela, por meio de uma conduta inconveniente, imprudente, infrutífera e ofensiva, ou por apostasia. Eu coloquei aqui em resumo, né, diante de tudo que o catecismo responde, que seria uma violação do terceiro mandamento. Aqui eu coloquei como a banalização, a malícia e a profanação em graus aí do pecado. A banalização seria tornar o nome de Deus comum, né, como algo frívolo, fútil. É comum, assim, a nossa cultura, nossa linguagem portuguesa e também em outras, a gente usar o uso de interjeições para expressar alguns sentimentos, emoções. Como, por exemplo, você leva um susto, você fala, meu Deus, ou Jesus. Ou seja, isso são interjeições, não tem um sentido em si, mas expressam alguma coisa daquele sujeito. Então, isso aí é basicamente tornar banal o nome de Deus, porque você está usando ali uma frivolidade que não é proporcional com a santidade daquele nome. Isso é tornar banal o nome de Deus. Eu vou dar um exemplo aqui, né? Eu sou flamenguista. No hino do Flamengo tem o sagrado no gramado, o mais cotado, nos Fla-Flus é o Ai Jesus. Não é uma forma de você expressar o que aquele nome se refere por meio do nome de Deus. Então, a gente repudia qualquer tipo de banalização do nome santo de Deus, porque entendemos que esse nome ele é santo acima de todas as coisas. Um outro pecado também derivado do terceiro mandamento é a malícia, do qual procedemos o nome de Deus. Aí a gente pode falar sobre vários tipos de malícia aqui usando o nome de Deus. A gente pode usar o nome de Deus em momentos de ira, momentos de inveja, momentos de vaidade. Por exemplo, todo aquele que faz uma pregação ou ele faz um ensino com o objetivo de mostrar pendantemente algum conhecimento, para ele se esbanjar, de que ele aprendeu muitas coisas, ele faz, sim, real diante de Deus. E aqui eu me coloco aqui na primeira posição do que eu estou fazendo. Se meu objetivo aqui não edificar a igreja, não trazer um ensino aqui de proveito para a igreja, mas sim me vangloriar,
Então eu já estou cometendo um pecado aqui diante de Deus nesse momento. Então isso aqui é uma coisa que também acontece e deve ser eliminado no meio da igreja. Ou também, no caso, o pecado da profanação. E existem dois tipos de profanação, né? Existe a heresia, né, que no caso ocorre dentro, né, das falsas igrejas, onde elas promovem ensinos falsos com o nome de Deus e, portanto, elas vituperam o nome de Deus, violando então o terceiro mandamento. E existem também os blasfemos, que também não são cristãos, mas eles assim fazem profanar o nome de Deus porque o odeiam ou porque tem algum impedimento contra o nome de Deus, mas também caem na violação do terceiro mandamento. Então são essas três formas de você tornar vão o nome de Deus. Pergunta 114. Quais são as razões anexas ao terceiro mandamento? As razões anexas ao terceiro mandamento, contidas nestas palavras, o Senhor teu Deus e porque o Senhor teu Deus não terá por inocente aquele que tomar em vão o seu nome, são porque ele é o Senhor e nosso Deus, portanto, o seu nome não deve ser profanado nem por forma alguma abusado por nós, especialmente porque ele estará tão longe de absolver e poupar os transgressores deste mandamento, que não os deixará escapar de seu justo juízo, embora muitos escapem das censuras e punições dos homens. De fato que há países que a Bíblia ela é ilegal. Se o nome de Deus ele fosse um nome comum, por que isso acontece? Não faz sentido, né? Há coisas que acontecem no mundo que mostram que o nome de Deus ele tem uma conotação diferente das demais. Essa reportagem aqui, eu peguei aqui mesmo no país, do G1, onde ela diz: justiça proíbe o uso da frase sobre a proteção de Deus e leitura bíblica em sessões da Câmara de Araçatuba. Se o nome de Deus fosse comum, isso aqui não faria qualquer sentido. Então, há alguma coisa em que impele os ímpios a odiarem o nome de Deus e então eliminarem no meio cultural, no meio legal, e isso acontece por todas as partes. A verdade é que o nome de Deus, assim, é odiado e profanado pelos ímpios. Isso é uma coisa comum hoje em dia, está cada vez mais comum, e a gente vê isso um movimento crescente que tende a se exponenciar nos próximos anos. Mas a verdade é que, como a gente pode ver, no livro de Apocalipse, ele fala que o nome de Deus ele será profanado nos tempos do fim. Já o é, na verdade, né? Mas assim, aumentará numa escala muito maior, de forma que sim, haverá perseguições, porque haverá um povo que vai guardar o nome de Deus. Isso é bíblico, é profético. Né? Isso também concerne também ao terceiro mandamento. Então, o que compete à igreja? Né? Se os ímpios compete odiar o nome de Deus, compete à igreja respeitar e amar o nome de Deus. Então, a forma como a gente deve glorificar o nome de Deus é pela proclamação do Evangelho. Seja a proclamação do Evangelho em forma de louvores, em forma da palavra expositivamente pregada, dos sacramentos, da oração, e todos os meios de graça que nos é disponível para proclamar o Evangelho. Como diz nos Salmos, cada dia te bendirei e louvarei o teu nome, pelos séculos dos séculos e para sempre. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a sua grandeza inescrutável. Então, essa aqui é o louvor que tem no coração de todo cristão que realmente respeita o nome de Deus. Coloquei aqui uma frase de Calvino, que basicamente é a súmula aqui de todo o ensino a respeito do terceiro mandamento. Assim, o Calvino ele diz: pois assim, como nos proibiu de tomar seu nome em vão, igualmente nos manda tomá-lo para a sua glória, glorificando-o por seu poder, por sua bondade, por seu auxílio, por seu consolo e fortaleza e por atender do que pedimos. Portanto, assim como Deus, no caso, ele nos adverte ali no mandamento de não tornar o nome dele vão, ele também pede para que buscamos, para que evocamos o seu nome nos momentos de angústia. Então, a questão do nome de Deus não é que ela deva ser, como os judeus ortodoxos creem, completamente evitada, mas assim, deve-se tomar um certo grau de reverência e temor diante daquele nome que é santo, diante do nome que está sobre todo o nome. Então, esse aqui é o ensino do terceiro mandamento. Vai pular agora para o quarto mandamento. A pergunta é: qual é o quarto mandamento? A resposta o quarto mandamento é: lembra-te de santificar o dia de sábado. Trabalharás 6 dias e farás nele tudo o que tens para o fazer.
O sétimo dia, porém, é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nesse dia obra alguma, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o peregrino que vive das tuas portas para dentro. Porque o Senhor fez em 6 dias o céu, a terra e o mar, tudo que neles há. Descansou o sétimo. Por isso o Senhor abençoou o dia sétimo e o santificou. O sábado, ele é motivo de muita controvérsia no meio cristão. A gente vai observar isso com mais detalhe nas próximas perguntas. Mas que, na verdade, o sábado, ele é um mandamento, né? Muita gente discute se o sábado, ele se encaixaria numa lei cerimonial, né, e não numa lei moral. A verdade é que ele está incluso nos 10 mandamentos. E você vê que os 10 mandamentos, ele é eminentemente moral. Então, qual é a natureza do sábado? O que Deus quer dizer com isso? Que ele quis dizer lá para os hebreus no deserto e agora ele quer dizer para a igreja hoje. Aqui eu coloquei aqui, no caso, que seria o princípio de tudo, né, onde o sábado ele pode ser inicialmente observado, que seria lá em Gênesis 2, lá na criação de Deus, né, onde Deus ele estabelece assim um paradigma, né, de forma que quando Deus cria toda a criação em 6 dias, no sétimo ele descansa, e aquilo ele transporta para a vida moral do seu povo como um padrão, que diz, né, e havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizeram, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia sétimo, e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Para a gente conseguir prosseguir, é importante a gente entender qual é o significado do sábado. E aqui eu detalhei aqui alguns mandatos que o sábado ele pode ser observado. O primeiro mandato do sábado, ele é um mandato social. Então, o sábado ele se manifesta também na vida temporal, não só da igreja ou do povo hebreu antigamente, mas de todo mundo. Antigamente, a gente sabe que os gentios eles não faziam diferenciações entre dias e dias. Então, alguns estudos dizem que eles não havia essa noção que a gente tem de feriado. Né? A gente chega na sexta-feira e fala, poxa, eu vou descansar amanhã porque amanhã é sábado. E depois vem o domingo. Não, alguns povos trabalhavam ininterruptamente, caso de segunda a segunda, não havia essa diferenciação. Então, o sábado, ele se faz ali com uma oportunidade de descanso. Né? O povo hebreu, ele estava saindo do Egito, onde ele era escravo, né, e trabalhava ali como escravos, e Deus institui essa forma para aliviar o peso ali do trabalho dos hebreus. Então, o sábado também ele tem uma conotação social nesse sentido. Mas não somente social, como também tem moral, porque o sábado ele vai representar para nós uma dedicação diferencial de nossa vida moral a Deus. Um esvaziamento daquelas coisas que nos preocupam na nossa vida temporal, como trabalho, como problemas com os amigos, problemas com família, e a gente vai colocar aquele dia ali à frente de tudo que a gente não se preocupa e vai ali dedicar a Deus, esquecendo do nosso mundo, a que estamos vivendo, como se a gente fosse realmente, e de fato somos, moradores celestiais. Então, o sábado também ele vai ter o sentido moral e também o sentido espiritual. Porque se Deus ele manda nós trabalharmos 6 dias e descansar no sétimo, quer dizer que as nossas obras elas não são tão relevantes como costumamos a pensar. Se as nossas obras elas fossem relevantes para que a gente seja para a nossa salvação, ou para qualquer coisa, Deus mandaria que a gente trabalhasse todos os dias. Porque se nossa salvação dependesse disso, que é a coisa mais importante em nossas vidas, então mereceria uma dedicação exaustiva disso. Só que não é assim. Deus manda a gente ter um dia de descanso. Por quê? Porque podemos descansar em Deus. Nossas obras, elas não fazem parte do plano eterno de Deus, mas sim a obra do próprio Deus. Então, Deus nos ensina também a descansar espiritualmente nele, por meio desse mandamento. E também tem um sentido escatológico. A gente pode ver que o sábado ele vai apontar para o reino de Deus plenamente estabelecido, onde não haverá mais trabalho imputado como maldição a Adão, mas um descanso eterno em Deus. Aqui a gente vê muito propriamente nisso, lá em Hebreus 4, né, quando o autor de Hebreus discursa ali a carta, como que ele quer tentar provar, por meio das Escrituras, que o descanso ele também tem uma conotação profética, né? Quando ele diz que se Josué, ali nas guerras, para conseguir a terra prometida, para conquistar aquela terra, ele não trouxe o descanso, tendo que outros autores posteriores a Josué
ter que prometer o descanso por meio da inspiração da palavra, então há um descanso que não é aquele. E esse descanso só pode ser aquele descanso para o qual o reino de Deus está destinado. Então a gente vê vários sentidos interessantíssimos a respeito do sábado, que um quarto mandamento revela aqui para nós. Pergunta 116, ele vai dizer: que se exige do quarto mandamento? No quarto mandamento, exige-se que todos os homens santifiquem ou guardem santos para Deus todos os tempos estabelecidos que Deus designou em sua palavra, expressamente um dia inteiro em cada 7, que era o 7º desde o princípio do mundo até a ressurreição de Cristo, e o primeiro dia da semana desde então, e a assim continuar até o fim do mundo, o qual é o sábado cristão, e que no Novo Testamento se chama Dia do Senhor. Aqui a gente vai tratar mais como as exigências, né, do quarto mandamento, e a gente vai tratar sobre 2 heresias que a gente acaba que, pela falta de equilíbrio da natureza humana, ou geralmente os seres humanos eles tendem para a escassez ou para a exuberância, né? Então é muito difícil a gente se concentrar ou então buscar aquilo, como Aristóteles falou, né? A virtude está no meio. Então sempre vai ter uma descompensação e a gente vai guinar ou para o lado do muito ou do pouco. E não é diferente da questão do sábado. A questão do sábado ela vai ter 2 heresias que vão deturpar o que seria o quarto mandamento, que são o legalismo e o antinomismo. O legalismo é toda aquela doutrina dos fariseus, em que eles criticavam Jesus Cristo por fazer curas no sábado, criticavam Jesus Cristo por fazer coisas que eles determinaram, aplicavam como doutrina tradicional deles, a questão do sábado. Então, tudo aquilo que vai tornar o sábado como uma condição para a salvação no caso, a questão legalista do sábado. E aqui eu cito a heresia adventista, que eu vou citar em sequência, mas antes também tem a questão do antinomismo, que também é muito comum, que é a questão da indiferença ao sábado, né? A gente tenta cumprir ali os 9 mandamentos, né? Com exceção do sábado, ali a gente tenta não matar, não furtar, não cobiçar, a gente respeita pais e mãe, mas, cara, o sábado, caramba, como eu cumpro isso? Eu cumpro, eu não cumpro? Então, a gente observa uma certa indiferença com respeito a esse mandamento, que também é um erro, é uma violação do quarto mandamento, por conta da completa indiferença a respeito do dia do Senhor. Falando mais profundamente a respeito da heresia adventista, né, que é uma questão corrente aqui no nosso, principalmente aqui na igreja brasileira, onde a igreja adventista é muito difundida aqui no Brasil, é importante citar em que ponto eles pecam. Não somente nesse, né, há também outros pontos em que a igreja adventista ela comete heresias, né, como a questão da expiação, outras questões também a respeito da preeminência das escrituras, mas aqui a gente vai se concentrar na heresia adventista no que concerne ao sábado. Aqui eu coloquei duas frases de Ellen White. Ela vai dizer o seguinte: o sábado será a pedra de toque da lealdade, traçar-se-á a linha divisória entre os que servem a Deus e os que não servem. E depois ela diz: o selo de Deus na vida do cristão é a guarda do sábado. A Ellen White, para quem não sabe, ela é considerada uma profetisa, ou seja, ela tem um caráter de mesma eminência de que os profetas do Antigo Testamento para os adventistas. Então eles consideram uma mulher que ela teve uma revelação sobrenatural, né, de um anjo específico, e que, portanto, revelou de verdades aí, grandes assim para a igreja. No caso aqui, a gente pode observar a forma como ela trata o sábado era muito parecida com o gnosticismo antigo, né? Eles gostavam de separar aqueles que eram iluminados e daqueles que não eram iluminados. Eram os iniciáticos e os não iniciáticos. Isso aí é um reflexo da antiga heresia gnóstica, né? E hoje eles são considerados os judaizantes modernos. Aqueles hereges que Paulo combatia na Carta de Gálatas, que queriam tornar obrigatória a circuncisão, queriam tornar obrigatória a guarda do sábado, eles se projetam nos tempos de hoje, no século XXI, aqui para os adventistas, né, que são aqueles que querem dar um caráter salvífico para a lei. E aí se derivam disso vários absurdos, né, que a gente pode
ver aqui. Aí tem a questão da confusão temporal. O sábado é judeu ou gentio? Porque o judeu ele começava o dia de sábado na sexta-feira à noite no pôr do sol. Enquanto o gentio, que somos nós, começamos no sábado à meia-noite. Eles cumprem o judeu, mas eles não são gentios. Então fica essa confusão que é muito esquisita na doutrina deles. Mas a gente sabe que o sábado foi feito para o homem, né? Jesus ele disse isso para os fariseus. Parece que os adventistas eles querem subordinar o homem ao sábado, como a gente pode ver nos escritos de Ellen White. Então, a gente pode derivar disso que o crente ele não está mais preso à lei. A gente viu isso lá na aula da lei moral, que apesar da lei ela ser algo imperativo a todos os homens, nós não estamos mais presos ali, não somos mais escravos da lei. A lei não tem mais eficácia sobre a nossa vida, porque nós estamos encerrados no corpo de Cristo. Logo, o crente ele não vai ser julgado por descumprir ou não a lei. É óbvio que, quando somos justificados, também vem para nós, como manifestação do Espírito, a santificação. Então, é desejo de todo cristão também santificar e usar a lei, porque a lei é boa para nós. A lei ela vai nos levar a um caráter mais próximo ao divino. Então, a gente entende que não somos presos ao sábado, mas também desejamos cumpri-lo, diferentemente do que pensam os adventistas. Porque o legalismo ele não traz descanso, mas ele escraviza. Então, a graça que veio nos libertar do pecado, que veio nos tornar mais livres, para os adventistas, os escraviza. Então, isso não é interessante para a doutrina cristã, escravizar os homens em um determinado dia. Está escrito lá em Colossenses 2, do 16 ao 17, portanto, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Pulando para a pergunta seguinte, como se deve ser santificado o sábado, ou o dia do Senhor? O sábado, ou o dia do Senhor, que é igual ao domingo, deve ser santificado por meio do descanso por todo aquele dia, não somente de tudo quanto é sempre pecaminoso, mas até de todas as ocupações e recreios seculares, que são lícitos em outros dias, e em fazer o nosso deleite, passando todo o tempo, exceto aquela parte que se deve empregar em obras de necessidade e misericórdia, nos exercícios públicos e particulares no culto de Deus. Para este fim, havemos de preparar nossos corações e, com toda a previsão, diligência, moderação, dispor e, convenientemente, arranjar os nossos negócios seculares para que sejamos mais livres e prontos para deveres esse dia. Portanto, como a gente pode ver, a gente está vendo justamente aqui que o sábado ele nos liberta, Ele nos liberta daquela escravidão temporal, aqui do trabalho, das nossas obrigações civis, e ela nos transporta aqui para onde estamos, aqui no templo, onde quando reunimos somos igreja, para adorar a Deus. Mas é claro, tendo que diferenciar e discernir, é o sábado ou o domingo a que um cristão ele deve guardar. Isso foi objeto de muita discussão já em vários momentos da igreja, mas a questão é que o domingo ele tem uma conotação diferente para o cristão do que tinha para o judeu antigo. O sábado ele era representado como o sétimo dia do calendário semanal judaico, enquanto que o domingo vai acontecer vários eventos proeminentes na história da igreja que vai fazer aquela igreja tornar sagrado esse dia. O exemplo primeiríssimo aí é a ressurreição de Nosso Senhor. Ela ocorreu no domingo. Ele foi visto pelas mulheres no domingo. Também vai ocorrer a primeira aparição de Jesus aos seus discípulos. Não somente isso, mas também vai ocorrer o Pentecostes cristão, ou seja, o nascimento da igreja, a pregação de Pedro, poderia se dizer, seria talvez a primeira pregação ali da igreja para os ímpios ali, que resultou na conversão de quase cerca de 3.000 pessoas. A questão do domingo ela vai se tornar fundamental para que gradualmente a gente consiga observar lá em Atos, que o domingo ele passa a ser observado como dia de culto. Como a gente pode ver aqui. E no primeiro dia da semana, ajudando seus discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. Isso aconteceu logo ali nos primórdios do cristianismo, onde o domingo ele foi transferido como o dia para o culto público da igreja.
como a gente pode observar, Deus nos manda guardar o domingo, né? Esvaziar das coisas temporais para que possamos dedicar exclusivamente a Deus, a adoração, a devoção. E confiar também na providência de Deus. Há aquelas pessoas que têm um trabalho mais flexível e que elas podem, por exemplo, trabalhar no domingo para conseguir maior recurso financeiro. Essa pessoa, quando ela é convertida, ela deve abandonar, né, esse trabalho nesse dia especial, porque aquele dia especial é o dia em que ele vai dedicar exclusivamente ao culto a Deus. Caso ela tenha dúvidas se essa pessoa ela vai ser prejudicada financeiramente com relação a isso, a questão é que o quarto mandamento também, ele nos manda confiar na providência divina. A partir do momento que descansamos, de fato, no domingo, cremos que nós descansamos em Deus. E se por acaso surge alguma necessidade, Deus nos amparará. Há duas formas de providência que podemos confiar na parte de Deus. Uma é a providência espiritual, de forma que as nossas obras elas são inúteis quanto a respeito à nossa salvação. E tudo o quanto já tinha que ser feito, já foi feito em Jesus Cristo. Então podemos ter um dia de descanso. Né? É lícito isso, como também é mandatório. E também a providência temporal. Como eu acabei de dizer, Deus há de suprir aqueles que respeitam o domingo. Não se preocupe quanto às coisas aqui da terra. Né? Jesus está conosco até o último dia. Então, nós temos que evitar trabalhos, ocupações, distrações. Mas um ponto também que quero deixar observado. Nós não somos como adventistas, como eu acabei de falar. Nós não tornamos a questão do sábado uma coisa absoluta. Eu, por exemplo, sou militar. Às vezes é inevitável que eu acabe caindo de serviço no domingo. E eu não vou ganhar nenhum recurso financeiro por isso. É uma questão do trabalho. Então, nesses dias e casos, eu sei que eu não sou mais preso à lei e que minha salvação está em Jesus Cristo. Então, eu não confio naquilo que eu posso cumprir. Eu confio naquilo que Jesus Cristo já fez por mim. Então, é só um detalhe, de uma forma também de diferenciar a nossa compreensão do sábado a respeito dos adventistas. A pergunta 118. Por que é o mandamento de guardar o sábado, que é igual ao dia do Senhor, ou domingo, mais especialmente dirigido aos chefes de família e a outros superiores? O mandamento de guardar o sábado, que é igual ao dia do Senhor, ou domingo, é o mais especialmente dirigido aos chefes de família e a outros superiores, porque estes são obrigados não somente a guardá-lo por si mesmos, mas também fazer que seja ele observado por todos os que estão sob seu cuidado, e porque são, às vezes, propensos a embaraçá-los por meio dos seus próprios trabalhos. Aqui, ele tenta explicar por que o quarto mandamento aqui é dirigido àqueles que eram líderes em Israel. Aqui ele vai dizer, né, aos pais, né, aqueles que têm servos, aqueles que têm estrangeiros. Lá no mandamento dá para ver mais isso. A questão aqui, ela fica o seguinte, que os líderes aqui, como diz a resposta, eles são mais propensos à desobediência. É que nem aquele ditado do latim jurídico, né? Quem vigia o vigilante? Se eu sou o líder aqui da minha organização, do meu meio, quem vai me liderar? Então, aquele que não é liderado, ele tende mais, frequentemente, a ter uma liberdade maior de errar. Então, aquilo que Deus está fazendo aqui é tornar-se autoridade para quem já era autoridade de Israel. Então, aqui Deus ele deixa encerrado aqui os líderes, né, as autoridades, ao seu mandamento. Pergunta 119. Quais são os pecados proibidos no quarto mandamento? Os pecados proibidos no quarto mandamento são toda omissão dos deveres exigidos, toda realização descuidosa, negligente e sem proveito, e o ficar cansado deles, toda profanação desse dia por ociosidade e por fazer aquilo que é em si pecaminoso, e por todas as obras, palavras e pensamentos desnecessários acerca de nossas ocupações e recreios seculares. Em resumo aqui, eu coloquei como se fosse esses 3 pontos aqui: a omissão, a negligência e a profanação. A omissão é aquilo que eu acabei de dizer também, em parte, né, que seria aquele trabalhar por ganância, ou seja, se eu tenho a opção de trabalhar para ganhar mais recursos, eu faço em vez de tornar aquele dia para adoração a Deus. Isso aí é uma violação do quarto mandamento, também pecado. É o pecado da omissão. É o pecado de todo aquele que é desigrejado também. Observa muito isso. Muito em parte também por causa dos escândalos da igreja evangélica, por uma evasão muito grande de cristãos, né, que, escandalizados por aquilo que eles veem, acabam se decepcionando pelas heresias dentro da igreja. Então, isso, né, acaba que
afeta a igreja, né, com um ciclo vicioso de pecado, mas também esses cristãos, eles devem buscar, como se isso fosse mais importante que tudo na sua vida, uma igreja saudável. Aquilo que seria também a apostasia, em parte, faz parte da omissão, que seria também se ausentar ali do meio da comunhão dos santos, da igreja, e que, portanto, também é uma violação do quarto mandamento. Assim também como a negligência, né? Que às vezes é aquela pessoa que vai à igreja, que vai ao culto público, mas que na verdade ele está ali só de corpo, mas não de alma. Ele está preocupado totalmente com as questões mundanas, com a questão do seu trabalho, com questões da sua faculdade, questões familiares que ele tem que resolver no dia seguinte. Então essa pessoa, ela está violando o quarto mandamento porque ele não está se dedicando totalmente àquele dia. Deus instituiu somente um dia para que você se dedique em corpo e alma para Ele. E esse dia está sendo violado, então é uma coisa muito ruim para a vida cristã daquele sujeito. E também tem a profanação, que é aquele que peca deliberadamente no dia santo do Senhor. Não basta apenas ausentar-se, mas também pecar deliberadamente. Caminhando aqui para a pergunta 120, que diz: quais são as razões anexas ao quarto mandamento para lhe dar maior força? As razões anexas ao quarto mandamento para lhe dar maior força são tiradas da equidade dele, concedendo-nos Deus 6 dias de cada 7 para nossos afazeres, e reservando apenas um para si, nestas palavras: 6 dias trabalharás e farás tudo o que tens para fazer. De Deus exigir uma propriedade especial nesse dia. O 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Do exemplo de Deus, que em 6 dias fez o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, e descansou no dia 7º. E da bênção que Deus conferiu a esse dia, não somente santificando para ser um dia santo para seu serviço, mas também determinando para ser um meio de bênção para nós em santificá-lo. Portanto, o Senhor abençoou o dia sábado e o santificou. Aqui a pergunta 120, em resumo, ele diz o seguinte, que assim como Paulo nas epístolas ele vai ordenar que a gente seja imitador de Cristo, o Tom Jesus, que ele vai dizer que devemos ser perfeitos como o Pai Celeste assim o é, a guarda desse dia santo, ela pode também ser encarada como imperativa a nós cristãos, porque se Deus santificou esse dia lá no início dos tempos, também isso serve como paradigma para a nossa vida temporal, né, de guardar esse dia até que ele venha. Pergunta 121. Por que a expressão lembra-te se acha colocada no princípio do quarto mandamento? A expressão lembra-te se acha colocada no princípio do quarto mandamento, em parte devido ao grande benefício que há em nos lembrarmos dele, sendo nós assim ajudados em nossa preparação para guardá-lo. E porque em o guardar somos ajudados a guardar melhor todos os mandamentos e a manter uma grata recordação dos 2 grandes benefícios da criação e da redenção, que contém em si a breve súmula da religião. E em parte porque somos propensos a esquecer-nos deste mandamento, visto que há menos luz na natureza para ele, e restringir nossa liberdade natural quanto a coisas permitidas em outros dias, porque esse aparece somente uma vez em cada 7. E muitos negócios seculares intervêm e muitas vezes nos impedem de pensar nele, seja para nos prepararmos para ele, seja para nos santificarmos. E porque Satanás, com seus instrumentos, se esforça para apagar a glória e até a memória deste dia, para introduzir a irreligião e a impiedade. E de fato aqui Jesus é nosso sábado. Em Isaías está escrito: desde o princípio anunciei o futuro, desde a antiguidade aquilo que não acontecera. Eu afirmo, o meu propósito será realizado e farei tudo que me apraz. Aqui Isaías diz que desde o princípio, né, as coisas estão sendo reveladas daquilo que acontecerá no fim. Em sequência, Isaías 66, ele vai dizer: porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim também há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que, desde uma lua nova até a outra, e desde um sábado até outro, virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. Aqui, né, mais expressamente dizendo o sentido escatológico do sábado, como aquele que vai ser o dia, né, em que nós não vamos ter mais trabalho de peso aqui nesse mundo, mas vamos somente descansar em Deus. Também compreendemos que Jesus é nosso sábado, quando ele diz que: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave, meu fardo é leve. Jesus ensina isso porque ele é a providência. Não faria sentido, né, Jesus ensinar algo como essa coisa, se nós não confiarmos que ele poderia ser
é soberanamente Senhor do sábado, como de fato é, e ele se proclamou e fez jus quando ele ressuscitou. Aqui nós entendemos que o fim de toda adoração, de toda a finalidade de nos reunirmos no sábado, de toda a nossa dedicação exclusiva, de tudo que há, é de fato o desejarmos aquele encontro que um dia ocorrerá, que é o sábado do Senhor, ou o dia do Senhor, ou então o encontro de Cristo e a igreja. Então, termino assim o estudo, deixando espaço para perguntas.